Vizinha, bom dia, bom dia, bom dia! Segundou, mais uma segunda-feira se iniciando com o nosso Acordar da Vizinha, aquele momento especial que a gente traz cor, luz, vida, sentido ao nosso dia e à nossa vida. Inclusive, iremos fazer um workshop do Acordar para 2026 maravilhoso. E esse workshop, ele está babadeira na Black Friday. Então, quando a gente tá falando de acordar, fixei aqui, de acordar, a gente precisa realmente fazer algo diferente para começar a dar cor, luz, vida, sentido. E esse algo diferente, muitas vezes a gente vira e fala assim: eu vou dar conta, ano que vem eu faço, porque eu vou mudar esse comportamento, porque eu vou tomar essa decisão que eu preciso tomar e não tomo. E muitas vezes ele não acontece. Por quê? Porque a gente começa, só que aí a gente se perde no caminho, a gente não consegue sustentar sozinha, né? Trazendo a consistência, a constância, a coerência entre o que eu faço com o que eu quero. E é nesse lugar que os nossos resultados acabam muitas vezes não acontecendo. Então, dentro do nosso workshop que está na nossa Black Friday, você vai conseguir ter esse acesso, tá bom? Bom dia, vizinha maravilhosa! Então, vamos lá, vamos falar sobre reconhecer as suas fraquezas. E hoje a gente vai, inspirado em Café com Deus Pai, fazer essa leitura. Então, quando o meu coração estava amargurado, no íntimo eu senti inveja, eu agi como insensato e ignorante, e a minha atitude para contigo era de um animal irracional. Essa leitura ela é do Salmo 7:3, 21, 22. E é muito interessante porque assim, quando você passa por um desafio, você está passando por uma situação muito complicada na sua vida. Muitas vezes o seu coração fica amargo, você fica de mal com Deus, você não quer saber de nada, você fica revoltada, com inveja, agindo sendo insensata e ignorante. E aí essa atitude, parece que a gente perdeu o nosso racional, parece que a gente está ali no modo automático, como um animal irracional. E a gente vai falar sobre a importância da gente reconhecer as nossas fraquezas. Afinal de contas, não somos alecrins dourados. Nós temos luz, nós temos sombras. E quando a gente consegue acessar a nossa sombra, entender que essa sombra é uma fraqueza e transformar ela em potência, nossa vida começa a fluir de uma forma diferente. Bom dia, Vivi maravilhosa! Então ele traz o seguinte aqui: algo que chama a minha atenção na fala do Salmo, que eu acabei de ler, é a sua humildade em assumir as suas limitações e os seus defeitos. No Salmo está lá a humildade de você assumir que você agiu de forma insensata, ignorante, com uma atitude que parecia um animal irracional, né? Ele teve aqui a humildade de virar e falar assim: nossa, eu me coloquei nesse lugar. E ser humilde, porque é desafiador você se colocar nesse lugar, né? De reconhecer a sua sombra. Então, esta atitude deve ser uma marca em nossa vida. E esta deve ser uma virtude em cada um de nós. Reconhecer que precisamos melhorar. Nós viemos nessa vida para viver a nossa evolução. E a gente vai viver a nossa evolução quando a gente se permite se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, uma pessoa com novos comportamentos. Só que eu só consigo fazer isso quando eu tô na humildade de enxergar e falar assim: nossa, realmente eu não tô me comportando da melhor forma, por exemplo, com a minha saúde. Eu desejo ter um corpo mais disposto, mas toda semana eu me conto que eu vou fazer minha atividade física e não faço. Eu me conto que eu vou melhorar minha alimentação e eu não melhoro. Eu me conto que eu vou fazer, que vai acontecer diferente e não acontece. Então, quando
consegue trazer essa consciência aí que a gente consegue começar a mudar. Bom dia, Lide maravilhosa! Quando não temos humildade, é impossível enxergar as nossas fraquezas. E isso torna-se ainda mais grave quando interfere em nossos relacionamentos. Então pensa aqui que agora ele vai falar dessa questão da gente, quem tá nesse lugar, né, de pegar e falar assim, mas ó, meu relacionamento não melhora porque ele não colabora, porque ele não faz isso, porque ele não faz aquilo, ou seja lá o que for. Presta atenção aqui no que hoje o nosso acordar vai trazer. Cadê aqui? Então, quando não temos humildade, é impossível enxergar as nossas fraquezas. E isso nos torna ainda mais grave quando interfere nos nossos relacionamentos. Pois muitas vezes, por não percebermos os nossos defeitos, nós acabamos tornando mais difícil a convivência com as outras pessoas. Ou até mesmo passamos a enxergar os nossos defeitos nelas. O outro, ele é um ator na nossa vida, que ele reflete o que está dentro de nós. Então, tudo aquilo que te incomoda no seu relacionamento, pode ser dentro da sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser com os seus filhos, pode ser com os seus pais, com os seus amigos. O que te incomoda num relacionamento com alguém é um reflexo do que dentro de você precisa ser olhado. Tem alguma sombra ali que está falando, me olha, vamos colocar a luz aqui, que não tá gostosinho viver nesse lugar da sombra. Só que a gente muitas vezes no automático, no cabeção, no nosso ego, a gente fica apontando o dedo para fora, né? Para falar do defeito do outro, da forma com que o outro se posiciona. E quando eu aponto um dedo para frente, eu tô apontando 3 para trás, né? Então eu tô mostrando que aquilo que tem no outro tá em mim. Então vamos lá. E tanto do bom quanto do ruim, tá? Quando você vê alguém lá que você fala, nossa, que pessoa disposta, que pessoa alegre, que pessoa gentil, seja lá o que for, isso também tá em você. E tá mostrando para você acessar mais em você, tá? Em meus atendimentos como pastor, me deparo com diversas situações semelhantes, principalmente ao atender casais. E isso não é algo fora do comum, pois me lembro de que, quando me casei, eu e minha esposa Michele tínhamos hábitos totalmente distintos. Em alguns momentos isso gerou atrito, principalmente porque trouxemos para o nosso casamento coisas que aprendemos nas nossas casas, quem nunca, né? E que divergiam, causando críticas e discussões. Mas com humildade e amor, fomos capazes de reconhecer nossos defeitos e nos tornamos cada dia pessoas melhores um para o outro. Gente, a gente só consegue evoluir nas nossas relações quando a gente entende que o outro também tem luz e sombra e que o outro, seja ele qual for, principalmente o nosso esposo, o nosso pai, que é o nosso principal mestre de jornada, quando ele, através, né, do que ele está vivendo, do que ele está fazendo, ativa sombras dentro de nós, aquela raiva, aquela indignação, aquela tristeza, ou seja lá o que for, aqueles sentimentos que mexem com a gente. Ele só está mostrando que eu preciso olhar para mim e curar aquilo em mim. Eu não entendo isso, porque o que incomoda... Porque o que incomoda no outro tá em mim. Porque você só consegue enxergar, Vivi, porque tá em você. Porque se não tivesse em você, não te incomodaria. Tem coisas que me incomodam no outro que não tem nada a ver comigo. Por exemplo, a falta de empatia, solidariedade, ajudar o outro. Talvez o que está incomodando é que o outro se posicione e coloca a máscara de oxigênio primeiro nele e depois vai olhar para o mundo. E como você tem uma tendência a salvar muito, você tá muito pro outro e tá pouco pra você. E ele pode estar te mostrando, olha, o primeiro lugar é você, coloca primeiro em você. E isso te incomoda, tá? Alguma coisa, o outro, essa atitude do outro, tá querendo te mostrar sobre você. Porque assim, ó, numa relação, vai 2 irmãos,
dentro de uma casa com pai e mãe. Quem tem irmão sabe disso, quem não tem irmão e tem filho sabe disso. Então tem lá 2 pessoas que cresceram no mesmo ambiente. Eu tenho um irmão e eu tenho filhas gêmeas, na mesma situação, no mesmo ambiente, com pai, com mãe, as 2 comigo. Eu tô lá e eu vou me posicionar numa situação. Uma dá risada, a outra chora. Por quê? Porque é o que tem dentro delas. É a mesma pessoa, no mesmo ambiente, dando o mesmo comando. Uma ri, a outra chora. E a gente precisa entender que as pessoas, elas têm necessidades diferentes, elas têm visões diferentes da vida. Então, aquilo que aconteceu, para uma ela recebeu de uma forma, não incomodou em nada. Para outra ela recebeu de outra forma, ela ficou super incomodada. A que não incomodou em nada vai seguir a vida dela e ela vai ser incomodada por outras coisas, que aí ela vai ter que olhar, né, para aquilo que incomodar. Aquela que sentiu incômodo, precisa, lógico, 5 anos não vai ter como, mas precisa virar e falar assim, opa, o que em mim tá me incomodando para eu sentir essa vontade de chorar? Nós, enquanto adultos, né, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmão. Tem situações que acontecem ali da família de origem, meu irmão sente de um jeito, eu sinto do outro, e a gente precisa entender sobre isso. Eu preciso entender sobre mim, não sobre o meu irmão. Meu irmão, ele vai resolver os problemas dele. Só que, por que isso me incomodou? Porque assim, muitas vezes me incomoda e não incomoda ele, ou muitas vezes incomoda ele e não me incomoda. Então eu preciso ser uma grande conhecedora de mim. E sim, está sempre em nós. A gente não entende porque é gostosinho ficar nesse lugar de não entender de eu sou luz e ele é sombra. Não, todo mundo é luz e todo mundo é sombra. É bem difícil identificar, Vivi, quando a gente está no cabeção. A gente precisa começar a fazer essas perguntas internas. Porque essa atitude de falta de empatia do outro está me incomodando? Porque será que eu tô sendo tão empática assim com pessoas que são importantes para mim? Ou será que eu tô sendo extremamente empática ao ponto de sufocar o outro, de não deixar o outro ser adulto para resolver as coisas dele? Será? A gente precisa se fazer essas perguntas. Porque para eu ajudar o outro, a primeira coisa que eu preciso é me ajudar. Ó como que pega na sua sombra. Eu tô ali, né, me chateando porque o outro não tá ajudando a pessoa de fora, mas como que eu, totalmente desnutrida de mim, vou ajudar o outro se eu não tô me autoajudando? E a gente precisa começar a trazer essas consciências para nós, até para ensinar os nossos filhos. Porque se eu tô sempre salvando fora, eu tô mostrando para os meus filhos que eu sou a última opção da minha vida. Só que na verdade eu sou a primeira. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo estar bem. Você pode falar, mas eu não consegue. Você não vai estar na sua melhor energia, na sua melhor entrega, da sua melhor forma. Você vai estar cansada, você vai estar preocupada, você vai estar irritada, você vai estar incomodada com alguma coisa e você não vai estar dando o seu melhor. Então, eu primeiro preciso me ajudar, ser empática comigo, ser solidária comigo, para depois eu poder transbordar isso para o mundo. E talvez essa pessoa que você trouxe aí te incomoda nesse sentido, porque ela te mostra essa questão de você não estar sendo com você em primeiro lugar. Tá? Mas aí é um ponto que realmente precisa levar. Você é vizinha da vila, leva lá para dentro da vila, leva a situação e a gente vai entendendo dentro de você aonde que ativa a questão. Tá? Leva lá dentro da vila que a gente vê junto. Então, seguinte, precisamos ser humildes, pois só assim estaremos mais próximos de Jesus. Pois a arrogância não tem lugar na vida daqueles que buscam viver em comunhão com Deus e com as pessoas. Então hoje mesmo, tire um momento para se autoavaliar e seja sincera com você mesma. Então aqui vai ter algumas perguntas. Tira aí 10 minutos do seu dia, escreve essas perguntas e responde essas perguntas. Mas não no cabeção. Responde escrevendo.
Quando eu escrevo, eu estou colocando o meu coração. Eu estou deixando o meu corpo falar. O cabeção, ele é manipulador demais. Ele conta historinha, uma maior que a outra. E a gente acredita nelas. A gente precisa começar a acessar mais o nosso coração. Então, tem algumas perguntas aqui que ele traz. Eu vou ler agora e você faz escrevendo aí para você a resposta. O que você precisa mudar? Quais atitudes suas precisam ser reavaliadas? Quais feridas precisam ser curadas? Quem você precisa perdoar? São 4 perguntas. Faça essas perguntas para você e escreva as respostas. Entenda que todos nós estamos em processo de melhoramento. E por meio de um coração humilde e sincero, viveremos as transformações necessárias conforme os padrões de um verdadeiro filho de Deus. Vizinhas, a gente veio nessa vida para viver uma vida com sentido, uma vida gostosa, uma vida em evolução. E o primeiro órgão que bate quando a gente chega aqui é o coração, né? Se o coração bateu, o amor venceu. Só que ao longo do nosso caminho, a gente vai aprendendo a viver no cabeção. E a gente se desconecta total de quem a gente é. Aqui o convite é volta para você, volta para a sua essência. Traga o acesso ao seu coração. Comece a fazer perguntas para ele. Porque a nossa verdadeira transformação, ela está em voltar para a gente, em sair desse cabeção do automático para fora, para salvar todo mundo e começar a acessar a gente. Eu vou salvar o outro quando eu me salvar, porque eu vou estar melhor para ele, tá? Entendam sobre isso. Eu sei que é desafiador, eu já tive nesse lugar que vocês estão, de falar assim, não, mas eu preciso estar pro outro. A gente aprendeu a estar sempre pro outro. E isso está gerando em nós cada vez mais doença. Doença física, doença mental, doença emocional, doença espiritual. E o nosso corpo, ele vai perdendo energia, a nossa vida vai perdendo sentido, a gente não sabe mais quais são os nossos sonhos, a gente se questiona, pra que eu tô vivendo, né? Pra que eu vim aqui viver essa vida desse jeito, cheia de problema? Quando, na verdade, quanto mais você conseguir se conhecer, mais você vai entender pra que você tá vivendo, o que você tá vivendo e como é que você faz pra sair desse lugar e começar a viver diferente. Então, a gente tá com o nosso combo da Black Friday especialíssimo, onde tem a vila, tem um acesso comigo, um encontro comigo para trabalhar o seu perfil comportamental, olhar para ele 1 horinha, nós duas juntas ali olhando para você. Tem o BBF, que é o nosso básico bem feito, que ó, ele já potencializa demais tirar você do cabeção e te colocar no acesso do coração. Vai ter acesso ao workshop que vai acontecer agora no dia 8 de dezembro, onde a gente vai falar sobre vamos começar a construir um 2026 diferente a partir de agora, a partir do dia 8 de dezembro. Então tá muito especial, espero vocês. Assim, é um valor que realmente vai acontecer só porque é Black Friday. Então se aproveita. Amo fazer parte da vila, a gente ama você de vizinha, Vivi, maravilhosa. Então vamos lá, ó, mentalizar a nossa cartinha, a nossa mensagem para iniciar essa semana aí, ó, bem direcionada e cheia de energia. Não há como se desviar das armadilhas se você não estiver atenta a elas. Hoje, tudo que a gente falou é sobre armadilhas. Essas armadilhas, né, da gente pegar e muitas vezes tá ali julgando, tá no nosso ego, não tá trabalhando na nossa humildade, não reconhecer em nós o que a gente precisa olhar, melhorar, acolher dentro de nós. Gente, tá tudo bem, eu só consigo acessar minha luz se eu acessar minha sombra antes.
E é maravilhoso a gente poder acessar elas. Muitas vezes a gente acha que é ruim acessar, né, aquilo que não é tão legal em nós, os nossos defeitos. Mas é maravilhoso, porque é a partir desse acesso que a gente consegue transformar as potências da nossa vida. Tá bom? Então, não há como se desviar das armadilhas se você não estiver atenta a elas. Para fora, no automático, você vai entrar numa armadilha atrás da outra. E esses atores que existem na nossa vida, esposo, chefe, pai, mãe, amigos, filhos, esses atores, eles vêm buscar a nossa evolução. Só que se a gente estiver no automático, a gente cai em diversas armadilhas e entra num monte de questões aí de relacionamento, de desconforto dentro dos relacionamentos. Mas a gente veio aqui para viver uma vida mais gostosa e com mais sentido. Por isso a gente faz o nosso acordar todos os dias. Vizinhas de coração, espero que tenha sido contribuição na vida de vocês o acordar de hoje. Que a gente tenha uma semana abençoada. Amanhã, 8h08 da manhã, a gente está aqui novamente. Um beijo, maravilhosas!